Oi pessoal, meu nome é Tatiana Dobriansky Weber e eu sou psicóloga do Departamento de Inclusão aqui do Clube Curitibano. E para comemorar a Semana da Pessoa com Deficiência, eu vim indicar alguns livros que a gente tem disponível aqui na biblioteca. A pessoa com deficiência muitas vezes era retratada na literatura como sendo um personagem sem muita função, sem muita história, além da deficiência dela, vista como coitadinha, às vezes como amargurada, o que até fazia dela o vilão da história. Felizmente isso tá mudando, as pessoas estão começando a ser representadas melhor, mas uma das melhores formas de entender um personagem com deficiência é através das biografias. Então, a primeira que eu vou apresentar para vocês é O Que Me Faz Pular, do Naoki Higashida. O Naoki é um rapaz com autismo severo. Ele escreveu esse livro quando ele tinha 13 anos de idade com a ajuda da mãe dele. Então ele apontava para as letras em um teclado de papelão e a mãe dele ia escrevendo. Esse livro ele é escrito em formato de perguntas e respostas. Então a mãe dele ia fazendo as perguntas e ele ia respondendo. E é super legal porque dá para ter um entendimento de como é que é a vida dele enquanto um autista, como é que ele percebe o mundo. E isso é muito importante ter esse tipo de relato até para quebrar alguns dos mitos que existem em cerca do autismo. Outras biografias que a gente tem aqui sobre pessoas com autismo é O Cérebro Autista, da Temple Grandin, e Olhe nos Meus Olhos, do John Elder Robinson. Outra biografia que eu tenho para recomendar é A Mordida da Manga, de Mariato Camara. A Mariato é sobrevivente da Guerra Civil de Serra Leoa e quando ela tinha uns 11, 12 anos, a vila dela foi atacada e ela teve as duas mãos decepadas, um tipo de ataque que era muito comum para impedir as pessoas de votarem. Mas na verdade esse é só um dos acontecimentos na vida dela. O livro ele não foca tanto no ataque ou na questão da deficiência dela, mas sim no fato de que ela se recusa a ser uma vítima, seja de violência de guerra ou vítima de violência de gênero, que é um tipo de violência que ela também vive. Então assim, é uma história pesada, ela passou por coisas inacreditáveis, mas ela resiste. Ela quer ser independente, ela é forte, e esse livro mostra muito isso. O objetivo desse livro não é que você olhe e pense, puxa, como tem gente que tem vida pior que a minha. Um dos objetivos desse livro é que justamente você não precisa ser definido pelas adversidades que você enfrenta. Você termina esse livro, você pensa, meu Deus, que mulher fantástica, forte e independente. Outro livro com uma protagonista feminina forte é A Guerra que Salvou Minha Vida, de Kimberly Bradley. Esse é um livro de ficção e ele conta a história de Ada, uma criança na época da Segunda Guerra Mundial. Ela mora com seu irmão mais novo e com a mãe abusiva, que não aceita o fato de que a Ada tem o pé torto. Então esse livro, apesar dele focar bastante na questão da deficiência, ele é muito rico em detalhes. Ele fala das questões assim, da sociedade na época, das questões de abuso, das questões de superação e de planos, de uma forma muito rica. É uma história interessantíssima, emocionante, ele não é perfeito, mas é um livro muito bacana. Maurício de Souza é um autor que não precisa de muita introdução. Dentro do universo da Turma da Mônica, ele criou diversos personagens com deficiência para trabalhar a inclusão em suas histórias. Então tem André, o menino autista, Tati, minha xará, que tem síndrome de Down, Dorinha, que é cega, e por aí vai. Fora do universo da Turma da Mônica, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Vendo Sem Enxergar, que conta a história de Tonico, que é cego, tentando explicar para o seu amigo Zé como que ele sente o mundo sem enxergar. E existem descrições muito gostosas que dão vontade de a gente andar pelo mundo com os olhos fechados e sentir tudo aquilo que o Tonico fala. Minha próxima recomendação não é nem tanto de um livro, mas de uma saga. São as histórias dos X-Men. Existem muitos super-heróis com deficiência e no caso dos X-Men eu acho que o mais claro é o Professor Xavier, que é paraplégico, mas tem uma mente incrível, ele é inteligentíssimo, poderosíssimo, ele tem o poder da telepatia, ele é o líder dos X-Men. Mas na verdade nesse universo todos os mutantes são vistos como tendo uma deficiência, que são os seus poderes. Inclusive, o próprio uso da palavra mutantes é interessante, porque muitas deficiências são causadas por causa de mutações genéticas. E nesse universo, todas as histórias, elas lidam de alguma forma com a luta do oprimido, com a marginalização do diferente, a aceitação do outro e a autoaceitação. E existem muitos paralelos que podem ser feitos com a luta da pessoa com deficiência, com a aceitação, com a questão da cura, com a questão do apoio que as pessoas às vezes precisam. Existem poderes que são bons, existem poderes que não são tão bons, existem poderes que tanto faz. E existem os apoios, por exemplo, o Ciclope, que é poderosíssimo, é um cara super bacana,
mas precisa de óculos para ajudar a controlar os seus poderes, os raios que ele solta pelos olhos, e tudo bem, não tem problema, é só dar um óculos e ele tem uma vida na sociedade. Então, assim, existem muitas lutas, é um universo riquíssimo, com todo tipo de mutante, todo tipo de história, para todo mundo conseguir encontrar um personagem para se identificar. Espero que tenham gostado das recomendações e dos mini resumos. É claro que existem muitos outros livros que retratam uma pessoa com deficiência de uma forma positiva e inclusiva. Fiquem de olho na lista que a gente preparou para vocês dos livros aqui na biblioteca, e se vocês tiverem outras recomendações, manda pra gente nos comentários.